O árbitro Emerson Ricardo de Almeida, que foi, evidentemente, que o árbitro do jogo entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova, ele relatou na súmula e expulsou o goleiro Adriel, reserva da equipe do Tricolor, por agredir o assistente Luanderson Lima. O jogador fez um protesto assintoso e batendo palmas de forma irônica, e as palmas chegaram a atingir o assistente número 1 da partida, além de ter dado um tranco, segundo o próprio Emerson, no assistente Luanderson. Jabiel, na zona mista, agrediu a arbitragem com palavras, chamando de incompetente, vagabundo, e estava comemorando o título do Esporte Clube Vitória. Isso foi o que relatou o Emerson, o Emerson, que foi o juiz do jogo de ontem, e daqui a pouquinho, evidentemente, que a gente vai passar o que ele, ipsiliter, relatou e publicou, claro, na súmula do jogo. E na briga entre o tricolor do PC e o tricolor da Boa Terra para contratar o meio-campista Emanuel Martinez, deu a equipe do Fortaleza. O time lá do Ceará terminou contratando o atleta esta tarde, jogador do América. Segundo informações, 9 milhões de reais. O Bahia, ele tinha feito uma proposta depois que o Fortaleza tinha ido em cima do jogador e não tinha acertado no primeiro momento. Os valores, pela diretoria do América, achados baixos. O Bahia fez uma proposta e começou a negociação. Todavia, o Fortaleza, ele colocou esse dinheiro a mais e terminou contratando o meio-campista para lá, o tricolor do PC. O Bahia, para ele, o campeonato baiano é passado, né? Empate em um tempo, mas já estava desfavorável, porque perdeu de virada no Barradão por 3-2 e não tinha outra opção se vencer por uma diferença de 2 gols ou de 1 gol para ir para os pênaltis. Nada disso aconteceu, o Bahia perdeu o campeonato baiano e agora o foco tem que ser totalmente, pelo menos nessas próximas 48 horas, Copa do Nordeste. Jogo único das quartas de final diante da equipe do Náutico, que é vice-campeão, inclusive, lá de Pernambuco. E, na realidade, os jogadores do Bahia se representaram lá no CT Evaristo de Macedo. E o que aconteceu que aqueles atletas que atuaram mais de 45 minutos diante da equipe do Vitória fizeram um trabalho de recuperação na academia. Os outros jogadores fizeram atividades específicas de cada posição em um dos campos do CT Tricolor. E na sequência foi sim realizado um treino técnico em campo reduzido, com o grupo dividido em 2 equipes. Jogadores ainda participaram de um treino de finalizações e ainda assim fizeram um trabalho técnico-tático de posse de bola em campo reduzido. O jogador Everaldo, ele fez um trabalho à parte físico no campo. O jogador não tem condições de enfrentar o Náutico, né? Já deu para sacar aí, porque na realidade o atleta Everaldo, ele não tinha condições, foi um problema no adutor da coxa e agora fica-se no aguardo para o jogo do Internacional de Porto Alegre, a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, né, no próximo sábado. Eu adianto até, para mim, esse atleta não terá nem condições de atuar contra o Internacional. Para mim, quem sabe, contra a equipe do Fluminense, na Arena Fonte Nova, segunda rodada, uma terça-feira, pode acontecer. Contratações, que é um assunto que o torcedor bate bastante, a situação do Bahia com relação ao jogador Emanuel Martinez já foi, mas só para a gente explicar. O Fortaleza fez uma proposta ao América Mineiro e essa proposta, a direção do América na época se reuniu e não aceitou. E o Bahia aproveitou o ensejo e fez uma proposta
que agradou sim a direção do América. Houve um início de negociação, só que o Fortaleza não quis ficar atrás e entrou com uma outra proposta. O que se fala aí, ninguém fala da primeira proposta do Fortaleza, nem da proposta do Bahia. Mas se fala que essa segunda proposta do Fortaleza foi na ordem de 9 milhões de reais. E foi aceita de imediato. O Bahia foi consultado e o Bahia não entra em leilão. Eu já tinha dito isso aqui há algum tempo. A direção do Esporte Clube Bahia já disse isso, que não entra em leilão, faz a proposta, se o clube aceitar ou o jogador, tudo bem, se não aceitar, não tem negociação, encerram-se as negociações e vida que segue. Então o Bahia fez com relação ao atleta Emanuel Martinez, e esse atleta é jogador já, inclusive, da equipe do Fortaleza. E nesse ínterim aí, surgiu a oportunidade, ou o Bahia já deveria estar conversando também, de ter o jogador Carlos Maria de Penha Bonino, que é o Carlos de Pena, né? O de Pena, jogador do setor de meio campo do Internacional de Porto Alegre, se bem que no histórico fala em atacante, segundo atacante. E esse atleta, que é uruguaio, ele tem dupla nacionalidade, Uruguai e Itália. Ele nasceu em Montevidéu, tem 32 anos, nasceu no dia 11 de 3 de 1992. É canhoto, tem 1,77 m, 69 é o peso. O atleta que iniciou a sua vida no Nacional em 2012, lá do Uruguai, ficou até 2015, quando foi para o Middlesbrough, lá da Inglaterra, ficando até 2016 e sendo emprestado para o Real Oviedo, lá da Espanha. Depois voltou para o Nacional e daí foi para o Dinamo Kiev da Rússia, ficando no Dinamo Kiev de 2018 até 2021. E aí sim, por empréstimo para o Internacional de Porto Alegre e depois, em definitivo, no Internacional de Porto Alegre. O histórico desse atleta no Internacional de Porto Alegre, em 2022, quando chegou por empréstimo, 43 jogos, 5 gols e 7 assistências. 2023, o ano passado, 54 jogos, 5 gols e 7 assistências. E em 2024, esse ano, 5 jogos e 1 gol, apenas nenhuma assistência. O jogador tem contrato com o Internacional até o final desse ano, mas o Eduardo Cudê, que é o técnico do Internacional, não quer mais esse atleta, ou seja, não tem interesse que esse atleta permaneça no Internacional de Porto Alegre, e o Bahia fica na expectativa de se desfazer a negociação, ou seja, o contrato, a rescisão amigável entre a direção do Internacional e o Carlos de Pena, para que o Bahia possa contratar esse jogador do setor de meio campo e ataque da equipe colorada. Então, esta é a situação desta contratação, que deve realmente ser feita pelo Esporte Clube Bahia, e talvez seja esse o jogador que o treinador do Bahia, o Rogério Ceni, tenha dito, se referido na coletiva do Bavi passado, né? Ou seja, o Bavi do domingo passado, do outro domingo, lá no Barradão, quando ele falou que o clube investiu bastante, ou seja, o Grupo City investiu bastante e esperava, claro, a contratação, buscando ainda mais um jogador para um setor que estava em negociação, e aí pode ser realmente o Carlos de Pena o jogador para a equipe tricolor. Pelo menos esta é a expectativa. A arbitragem do jogo já definida entre Bahia e Náutico. O Paulo José Souza Mourão, ele apitou o primeiro jogo da Copa do Nordeste do Bahia, o clássico entre Bahia e Sport, que o Bahia venceu na Arena Fonte Nova por 2-1. Ele terá como assistentes o Ivanildo Gonçalves da Silva e o Antônio Adriano de Oliveira, todos da Federação Maranhense de Futebol. O Ricardo Gustavo Gonçalves da Batista, da Federação Maranhense de Futebol, será o quarto árbitro deste compromisso da próxima quarta-feira na Arena Fonte Nova, entre Bahia e Náutico, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Então tá aí
esta arbitragem. Para finalizarmos, a gente deu rapidamente nos destaques sobre a situação. O Emerson Ricardo de Almeida, que foi o árbitro da partida ontem, do Bavi, final, ele relatou em súmula que o goleiro Adriel agrediu o assistente do Anderson Lima e levou o cartão vermelho. E isso foi depois do jogo, inclusive a gente tinha visto, chegamos a citar, mas no local que a gente estava, não pode entrar no gramado, a gente pensou que os jogadores do Bahia estavam, de uma certa forma, conversando com a arbitragem. Mas, segundo o relato do árbitro da partida, ele expulsou o atleta de número 23, que é o Adriel Vasconcelos Ramos, goleiro reserva do Bahia, após o término da partida, por protestar e agredir assistente número 1, Luanderson Lima. Informa ainda que o referido atleta deu um tranco no oficial de arbitragem, protestando de forma irônica, aplaudindo, e as suas palmas atingiram o rosto do assistente. Ainda, segundo Emerson Ricardo, o atacante Biel proferiu xingamentos após a partida e citou um gesto de comemoração do árbitro, que o Emerson acabou de explicar, o Emílio, né? Após o término do jogo, quando estava me dirigindo ao vestiário de arbitragem, o atleta do Esporte Clube Bahia, senhor Gabriel Teixeira Aragão, se encontrava na zona mista, no espaço destinado aos árbitros, reclamando de maneira assintosa e agressiva, proferindo as seguintes palavras: "Você é incompetente e vagabundo", estava comemorando o título do Vitória. Vale ressaltar que me senti ofendido pelas palavras direcionadas a mim, escreveu. O documento foi assinado pelo árbitro, também citou provocações dos jogadores do Vitória para a torcida do Bahia e o fato de objetos terem sido lançados no gramado do estádio, né? E então tá aí todo o relato do árbitro da partida, o Emerson Ricardo, sobre esses acontecimentos que justamente foram vistos por ele após o jogo, e vistos, não só vistos, mas relatados em súmula pós o jogo entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova. Ficaremos na expectativa do que possa vir a acontecer, porque o Campeonato Baiano já foi, mas eu confesso que não sei se isso cabe a algum julgamento do próprio tribunal e esses jogadores serem punidos para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Isso aí eu confesso que eu não sei. Agora, que ele relatou em súmula, e essa súmula está documentada, tudo ok. Então, ficaremos na expectativa.